Prontos para mais uma aventura em Paris? Neste episódio, vou te levar para conhecer um pouco da história da Cidade Luz. Fundada pelos celtas há mais de 2000 anos atrás, ela foi um centro importante durante o Império Romano. Passear por um dos jardins mais charmosos da cidade. Os Jardins de Luxemburgo são conhecidos por suas elegantes paisagens, estátuas, fontes e lagos. E ainda te apresentar um lugar incrível para fazer compras. Galeria Lafayette, aonde o luxo não poderia ser mais luxuoso. E saborear comidas deliciosas. Vamos conhecer? La Tour Eiffel, o símbolo de Paris. Mas a história da Cidade Luz vai muito além desse monumento. Paris, capital da França, a Cidade Luz. Uma cidade rica em história, cultura, arte, culinária e muito mais. Fundada pelos celtas há mais de 2000 anos atrás, ela foi um centro importante durante o Império Romano. Tudo começou com a tribo celta dos Parissi, que se estabeleceram em uma ilha no rio Sena por volta de 2050 a.C. Em 52 a.C., Júlio César e suas legiões conquistaram a região, renomeando a cidade para Lutécia. Sob o domínio romano, Paris se desenvolveu e ganhou importância como centro administrativo e comercial. Ao longo dos séculos, Paris testemunhou guerras, revoluções, transformações culturais e foi o epicentro do Iluminismo e da Revolução Francesa. As ideias dos filósofos iluministas como Voltaire e Rousseau, que pregavam a igualdade, a liberdade e os direitos naturais, influenciaram o pensamento dos revolucionários. No final do século XVII, a Revolução Francesa transformou radicalmente a França e Paris. A Bastilha, símbolo da monarquia absolutista, foi destruída e a cidade se tornou o palco de grandes transformações sociais e políticas. A Revolução Francesa pôs fim à monarquia absoluta na França e aos privilégios da nobreza e do clero. E aqui vai aquela pergunta: por que Paris é conhecida como a Cidade Luz? Paris é conhecido como Cidade Luz por 3 motivos. O primeiro foi que, no século XVIII, durante o florescimento do Iluminismo, Paris desenvolveu um papel importante nesse movimento, tornando-se a capital intelectual da Europa. A capital francesa, com seus salões literários, cafés e academias, se tornou um verdadeiro celeiro de ideias iluministas. E o segundo motivo foi que, para restaurar a segurança durante momentos de instabilidades e conflitos, o rei Luís XIV mandou instalar lanternas pela cidade para facilitar o trabalho da polícia. E a terceira razão é que, com a invenção da eletricidade, Paris foi uma das primeiras cidades do mundo a adotar a iluminação elétrica em grande escala. A alcunha Cidade Luz para Paris é multifacetada e evoca diferentes aspectos da história e da cultura da cidade. Ela remete ao iluminismo, à inovação tecnológica, ao desenvolvimento cultural e ao brilho noturno que caracteriza a cidade. Ciente da fama do Jardim de Luxemburgo como um dos parques mais bonitos de Paris, decidi incluí-lo no meu roteiro. Seguindo a recomendação do Google Maps, embarquei no ônibus N12 em Le Marais e me dirigi ao bairro Latino. Viajar de ônibus é sempre uma experiência tranquila, permitindo que eu aprecie tanto a arquitetura dos prédios quanto a vida cotidiana dos parisienses ao longo do caminho. Ao chegar ao bairro Latino, me deparo com uma animada feira parisiense na Praça Saint-Michel. Ao fundo, a imponente Fontaine Saint-Michel, construída entre 1858 e 1860 durante o Segundo Império Francês, acrescentava um toque majestoso ao cenário, servindo como um belo pano de fundo para o evento. Uma vez que estamos no bairro Latino, aproveitamos para visitar alguns pontos de interesse, antes de irmos aos Jardins de Luxemburgo.
Comecemos pelo prédio que abriga o Colégio da Sorbonne, fundado em 1257 por Robert de Sorbonne. Séculos mais tarde, ele se tornou parte da Universidade de Paris, que passou a ser conhecida simplesmente como Sorbonne. Este colégio é a origem da atual Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Sorbonne, mantendo viva a tradição de excelência acadêmica que se iniciou há mais de 750 anos. A poucos quarteirões da Universidade de Paris encontra-se o Panteão, um monumento histórico e cultural de grande importância. Construído entre 1757 e 1790, sua arquitetura neoclássica foi inspirada no Panteão de Roma. Com uma cúpula de 84 metros de diâmetro, uma das maiores do mundo, o edifício impressiona pela sua beleza. No interior, pinturas e esculturas adornam o teto e as paredes. Originalmente construído como uma igreja católica, o Panteão foi transformado em um mausoléu circular durante a Revolução Francesa. Hoje é um local de honra para figuras importantes da história francesa. O valor da entrada varia, mas costuma ser em torno de R$70. Depois de explorar a grandiosidade do Panteão, a gente segue pela charmosa Rue Soufflot, que nos leva direto para os maravilhosos Jardins de Luxemburgo, um verdadeiro oásis verde no coração da cidade. Os Jardins de Luxemburgo são um dos parques mais famosos e queridos de Paris. Com mais de 22 hectares, ele oferece aos visitantes um refúgio tranquilo e encantador, longe da agitação urbana. O parque é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, com uma variedade de árvores, flores e plantas. Aqui existem mais de 3.000 árvores de diversas espécies nos jardins. Os Jardins de Luxemburgo foram criados no século XVII como parte do Palácio de Luxemburgo, residência da realeza francesa, posteriormente do Senado. Projetado por Marie de Médicis, os jardins são conhecidos por suas elegantes paisagens, estátuas, fontes e lagos. E muita gente por aqui se divertindo. Os jardins foram inspirados nos Jardins de Boboli, em Florença. Várias esculturas e monumentos adornam o parque, como a famosa Fonte Médicis, que é um dos pontos mais fotografados daqui. Os jardins oferecem amplos espaços para relaxar, fazer piqueniques, ler um livro ou simplesmente observar as pessoas. Mas uma das atividades mais populares aqui é alugar um barquinho para navegar no lago. Nesse lugar precioso de Paris, além da natureza exuberante, você encontrará o Museu do Luxemburgo, com uma coleção de arte francesa do século XIX. O parque também é um espaço cultural vibrante, com diversos eventos ao longo do ano, como concertos, exposições e festivais. Após um passeio relaxante pelos Jardins de Luxemburgo, vamos cruzar o Rio Sena e nos dirigir para um dos destinos de compras mais icônicos de Paris, as Galerias Lafayette, para uma aventura completamente diferente. Eu estou na maravilhosa Galeria Lafayette, aonde o luxo não poderia ser mais luxuoso. Esse lugar foi inaugurado em 1894 e é um lugar onde todo mundo vem comprar, passear e querer comprar, mas não pode porque é bem caro. Este lugar é muito mais do que apenas uma loja de departamentos. O prédio em si é uma verdadeira obra de arte da arquitetura Art Nouveau, um estilo que floresceu na Europa no final do século XIX e início do século XX. Um dos elementos mais icônicos das Galerias Lafayette é a sua imponente cúpula de vidro. Construída em ferro e vidro, ela inunda o interior da loja com uma luz natural e cria uma atmosfera mágica.
A cúpula é decorada com vitrais coloridos que retratam cenas da vida parisiense e da natureza. Esse lugar é um paraíso para os amantes da moda, com uma vasta seleção de marcas de luxo, desde as mais tradicionais até as mais contemporâneas. Só por estar caminhando pelos corredores dessas lojas, eu já estou me sentindo bem mais pobre. Você encontrará de tudo por aqui, desde roupas e acessórios até perfumes e cosméticos. E para coroar a visita, não podemos deixar de subir até o topo da cúpula de vidro. Como você está vendo, a vista panorâmica de Paris daqui é simplesmente de tirar o fôlego. E ali, bem do outro lado da rua, ergue-se o magnífico Palais Garnier, uma verdadeira joia da arquitetura parisiense. Conhecido também como Ópera Garnier, esse ícone do século XIX é um dos maiores teatros de ópera do mundo. Com seus interiores exuberantes, adornados com lustres de cristal e esculturas em mármore, o Palais Garnier é um palácio das artes que transporta os visitantes para outra época. E bem em frente à Galeries Lafayette, do outro lado da rua, você encontrará um lugar irresistível que certamente vai despertar o seu apetite. E do lado da Galeria Lafayette tem um shopping só de comida. Restaurante, chocolate, comida para comer aqui, comida para levar. Parte do complexo das Galerias Lafayette, esse lugar se chama Galerie Lafayette Le Gourmet e é um verdadeiro universo gastronômico, distribuído por vários andares, onde você encontrará uma experiência de compra única e completa. Imagine um shopping center dedicado exclusivamente à comida, com uma variedade incrível de produtos e experiências culinárias. Neste paraíso culinário, você encontrará uma infinidade de opções para todos os gostos e bolsos, desde restaurantes com menus elaborados até bares com petiscos rápidos e saborosos. Você pode experimentar culinárias do mundo todo, desde a tradicional francesa até a mais exótica. Se você gosta de chocolate, você vai adorar esse lugar. Aleno Ivorier, que reinventou o chocolate com o seu inovador Chocolate 2.0. Feito com cacau de alta qualidade e processado a frio, sem adição de açúcar ou outros componentes, esse chocolate oferece um sabor intenso e puro, com benefícios para a saúde. Uma experiência única para os amantes do chocolate. Os andares de cima são coisas relacionadas à comida, coisas para cozinha. Eu achei que era só de comida, mas o primeiro e o segundo andar era só de comida. E para cima são coisas relacionadas à comida, como panelas, cafeteiras, tudo relacionado com comida. Além da vasta seleção de quiosques e restaurantes com diversas opções de comidas, doces e chocolates, as Galerias Lafayette Le Gourmet oferecem uma experiência ainda mais sofisticada. Descendo pelas escadas rolantes, encontramos a indicação do Le Marché no subsolo. Este mercado gourmet, com produtos de primeira qualidade, é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. Chegando ao subsolo, lentamente levado pelas escadas rolantes, me encontro no meio da multidão que circula por esse paraíso de produtos de altíssima qualidade. A seleção de frutas e legumes, com suas cores vibrantes, se destaca imediatamente, e ao me aproximar, já posso perceber a qualidade superior da seleção do Le Marché. E como nós estamos na França, especialmente em Paris, não poderia faltar uma incrível coleção de queijos sofisticados. Se você ama queijo, aqui é o lugar para você.
E te deixando com água na boca, eu vou ficando por aqui. Assim termina a minha jornada de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E não perca o próximo episódio, com muitos outros lugares incríveis para conhecer.